Olá, meus queridos padawans! Hoje nós vamos falar novamente de FlexScript. Já faz um ano que a gente falou dele, se eu não me engano. E é uma ferramenta excelente. Se você não sabe o que eu estou falando de uma ferramenta. Pode abrir minha imagem, editor. Estou falando de uma ferramenta de edição de vídeo online que é muito fácil, muito simples de utilizar. Você consegue fazer coisas bem profissionais, muitas vezes clicando e arrastando. Então eu vou mostrar para vocês hoje, sem roteiro, sem nada. Eu vou fazer aqui de inspiração mesmo com vocês para a gente poder ver como é que ela realmente funciona muito bem. Então eu vou criar um vídeo de inspiração, alguma coisa que eu consiga criar com vocês agora de improviso. E esse vídeo vai ser para utilizar em redes sociais como TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, ou seja, redes de micro vídeo. Então eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem fazer algo moderno, bem compatível com as redes sociais de hoje em dia. E o legal é que você pode já abrir uma conta gratuita na FlexScript. Eu vou estar usando aqui a versão Pro, a versão Premium deles, porque eu queria já até aproveitar para agradecer a FlexScript por me ceder uma licença Premium para poder fazer os testes aqui do canal. Mas você já consegue trabalhar com ela já de graça. Você pode criar uma conta gratuita aí. E depois, com o tempo, se você se interessar, for trabalhar profissionalmente com isso, compensa mesmo pagar, porque é uma ferramenta que me ajuda bastante a fazer os projetos das minhas micro redes, ok? Então, vamos parar de falar. Já falei bastante. Vamos para a FlexScript. O primeiro passo que você vai fazer é entrar em flexscript.com. O link vai estar na descrição. Criar sua conta, logar, normal. Não vou explicar, já falei isso em outro vídeo. Caso sua interface não esteja em português como a minha, basta você ir aqui na sua foto, onde está o seu e-mail, e ir na segunda opção, que deve estar escrito Language e não idioma, como está aqui. Clicou em Language, você vai abrir essa janelinha para você, você troca o idioma para português, ou o idioma de sua preferência, claro. Vou fechar aqui. Beleza, essa é a tela inicial do FlexScript. Tem duas formas de iniciar um vídeo para o TikTok, ou para o Instagram Reels, ou para o YouTube Shorts. Basta escrever o nome da rede que você quer acessar e pegar um template, indo aqui no meio da página, onde está escrito procurar todos os modelos. Clica ali e escreve o nome, tipo TikTok. Vai aparecer um monte de coisa relacionada ao TikTok. Um vídeo de aniversário que você pode fazer, um slideshow, uma dança, não importa. Aqui nós não vamos fazer um vídeo com uma filmagem minha, tá? Vou fazer um vídeo só com texto e fundo, mas as regras se aplicam a qualquer uma dessas situações. Então eu escolho o modelo aqui. Ele vai abrir uma página cheia de modelo. Ele já vai estar com as animações pré-definidas. Você clica em uma animação, tem várias aqui, e começa a trabalhar em cima deles. Não é o que a gente vai fazer aqui hoje. Foi só para você saber que existe. Vamos criar do zero o nosso próprio modelo. Então na página do FlexScript, onde você tiver, na página inicial ou nessa, você vai do lado esquerdo e clica nesse botãozão laranja aqui escrito começar do zero. Ele vai pedir um modo de edição. Existem duas possibilidades para você aqui. O modo de cronograma e o modo de guião. O cronograma é o modo mais profissional que tem, porque você consegue ajustar o tempo de tudo. E o modo de guião, você vai adicionando clips. Ok? É só você deixar o mouse em cima da animação, o que você vai ver? Um atrás do outro, e ele vai montando para você a sequência, ok? Eu não curto muito esse estilo, então eu vou no modo cronograma, que é esse modo aqui que eu posso ajustar a linha do tempo, eu tenho mais precisão, eu acho mais profissional, e eu acho que é a proposta da ferramenta. Então eu vou escolher o modo de cronograma, clicando em escolher aqui, que é o lado esquerdo, mas você fica à vontade para usar aquilo que você achar mais confortável. Ele vai criar aqui a nossa interface. Ok, e a primeira coisa que ele faz é pedir para importar o vídeo. Você poderia fazer essa importação simplesmente clicando aqui no meio. Ele vai abrir uma janela para você importar os vídeos. Não tem interesse em fazer isso, como eu já expliquei a vocês, mas se você tiver, basta apontar, passa que está o vídeo que você gravou, ou arrastar o vídeo até essa janela, ok? Eu não tenho interesse, eu vou fechar aqui e vou ajustar meu projeto, porque ele não está ajustado para celulares, para aquela posição vertical. Então eu vou aqui em cima do meu lado esquerdo, onde está 16:9, eu clico aqui e escolho a resolução, que no meu caso aqui vai ser 9:16, mas você tem 4:5, você tem outras resoluções. Então eu vou 9:16 para ajustar para a tela de celular. Ele já ajustou ali, beleza. Aqui ainda do lado do ajuste de tela, eu tenho uma caixinha de texto que está escrito Untitled, que é o nome do nosso projeto. Eu vou clicar aqui e renomear ele para um nome, por exemplo, Tutorial Flex TikTok.
vai ser o nome do meu projeto, ok? Isso inclusive vai ser o nome do arquivo. Você renomeia para o nome que você achar mais interessante. Beleza, estamos com o nosso projeto configurado. Agora é hora de montar ele. Nós temos aqui do lado direito a pré-visualização de tudo que nós estamos fazendo. Do lado esquerdo, bem na extremidade, nós temos todos os elementos que nós podemos adicionar no nosso vídeo. E aqui do lado esquerdo ainda, do lado dos menus, ele vai alternar os modelos, os elementos que eu vou trabalhar à medida que eu for selecionando aqui do lado. E embaixo de tudo isso, nós temos a timeline. Você note que tem uma agulha do tempo aqui. Ele tem um campo para adicionar áudio e tem um campo que seria o campo para adicionar vídeo. Ele já adicionou 3 segundos de uma tela preta, porque nós não adicionamos vídeo. E caso eu queira editar um ponto específico, basta eu arrastar essa linha do tempo aqui para poder editar o vídeo. Ele vai avançando no tempo. Você consegue acompanhar embaixo do player aqui, ok? Eu sei que eu estou falando rápido, porque eu já fiz um vídeo já sobre isso. E esse vídeo pode ficar um pouco grande por ser um tutorial. Então, vou voltar a minha agulha do tempo para a posição 0. E vamos começar nosso vídeo escolhendo um plano de fundo. Eu vou aqui em fundo, no meu lado esquerdo, nessa barra azul aqui, ou roxa, ou não sei que cor é essa. Aqui em fundo. Note que ele vai carregar vários modelos aqui. Eles estão divididos por categorias. Ele apresenta apenas 3 modelos de cada categoria nessa primeira parte. Caso você se interesse por algum, por exemplo, eu me interessei pelo fundo abstrato. Eu vou aqui na reta dele aqui, tá vendo? Nessa linha. E eu clico em ver tudo. E escolho um fundo. Eu vou começar com esse fundo aqui, tá? Se eu passar o mouse em cima do fundo que eu tenho interesse, ele vai mostrar a animação desse fundo. Se é isso mesmo que você quer, você clica nesse botãozinho de mais laranja aqui, que está escrito adicionar como cena. Eu vou adicionar. Ele vai preencher minha cena ali embaixo. Ele inclusive está aumentando o tempo do meu vídeo, que agora tem 10 segundos. Ok. Agora eu vou adicionar um texto inspirador aqui em cima para a gente começar a montar um texto de inspiração para o TikTok. Então eu volto de novo aqui na minha barra lateral. Eu clico em texto. Ele vai abrir também categorias. Eu tenho textos básicos, dinâmicos. Tem bastante categoria, não vou falar de cada uma, depois você explora. Eu quero títulos de emblema. Eu vou clicar em ver tudo. Eu vou deixar o mouse em cima desse aqui, ó. Clean Titles. Basta clicar nele, ok? Ou em qualquer um que você tenha escolhido, que ele vai adicionar centralizado já no nosso projeto. Observe que a parte de texto é editável, então basta dar um duplo clique nele aqui. Ele vai abrir do lado esquerdo aqui a janela de edição e eu posso alterar aqui o texto que está escrito. Escrever sonhos. Vou escrever com caps lock aqui, porque é um título. Sonhos são... Opa. Vou ter que apertar um enter aqui para pular a linha, porque não vai caber. Possíveis. Ok? Aqui embaixo você consegue ajustar a letra. Basta clicar para você alterar o estilo dessa letra. Eu vou adicionar esse estilo aqui, ó, lápis, porque eu achei interessante. Lembra bastante aquele estilo do TikTok. Se eu quiser ver uma prévia de como tá ficando, eu posso clicar no play aqui. Ok. Para mim tá bom, não precisa de muito tempo aqui. Agora sim eu vou te ensinar a fazer os cortes, porque nós precisamos fazer cortes. Eu determino o tempo que eu quero. Eu acho que uns 3 segundos aqui, tá bom. Eu clico, eu vou nos elementos que eu preciso fazer o corte. Eu clico na borda extrema dele. Tá vendo? No meu caso aqui é a borda mais extrema do lado direito. Clico sem soltar o botão do mouse. Eu vou arrastando para a minha esquerda e eu estou removendo ele daquela parte do tempo, ok? Eu vou fazer a mesma coisa com o fundo. Vou arrastar aqui até uns 3... Vou deixar uns 4 segundos aqui meu fundo, porque o texto está acompanhando ele. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, o texto está acompanhando ele. Ok, não tem problema não. O fundo e o texto eles estão linkados, ok? Beleza, vamos adicionar um novo elemento. Se eu quiser adicionar um novo elemento aqui, eu vou aqui na linha do tempo, no botão de mais, e clico em adicionar cenário. Ele vai adicionar essa tela preta. Eu poderia ter adicionado um vídeo, ok? Mas a gente não vai fazer desse jeito. Caso você queira realmente adicionar um vídeo, você vai em multimídia, aqui do lado esquerdo, e você clica em ficheiros locais, ok? Ou você pode gravar também se você tiver uma webcam, ok? Aí você consegue gravar um vídeo de TikTok diretamente no FlexClip. É importante que você saiba disso. Eu não vou fazer isso porque a webcam já está sendo utilizada para gravar esse tutorial.
Então vou adicionar novamente o fundo, mas fique sabendo que é o mesmo procedimento para a webcam, as regras são as mesmas, os cortes são os mesmos. Eu clico em fundo. Ele já voltou de onde eu parei, que é em fundo abstrato. Eu vou escolher um outro fundo abstrato aqui, qualquer. Vamos adicionar novamente a cena. É uma cena grande. Vamos ter que fazer um corte. Agora eu posso fazer corte ó, da esquerda para a direita. Ele vai arrastar para cá o nosso fundo anterior. Ou eu posso fazer da direita para a esquerda, não tem problema. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z também funciona. O que acontece é que ele vai cortar numa posição diferente. Ele vai cortar, se eu arrastar da esquerda para a direita, ele vai cortar o começo em diante. Se eu arrastar da direita para a esquerda, como fazendo aqui agora, ele vai cortar a partir do final. Eu vou deixar uns 4 segundos aqui também, igual o outro, e adicionar um outro texto. Agora eu vou clicar em voltar, eu não quero mais esse títulos e emblema. Eu vou adicionar um texto mais simples. Eu resolvi utilizar esse texto aqui mais simples, essa primeira página aqui mesmo. Vou clicar nele, já adicionou. Vou clicar 2 vezes nele aqui para poder abrir o meu editor. Eu vou aqui e vamos continuar nossa mensagem. Deixa eu dar uma verificada aqui no português. Enfim, tá meio difícil de ler aqui com a tela. Se eu errei alguma coisa, esqueci acento e tal, me desculpem, tá? Então, vou dar mais uma olhada aqui para ver como é que tá o texto. Para diminuir a janelinha, eu clico nela e vou nessas bolinhas laterais, arrasto. Tá vendo? Até ficar do tamanho que eu quero. Eu clico no meio aqui também e arrasto para os lados, ó, e me guio pelas linhas. Ó, a linha roxa ali, ó, tá dizendo que eu estou no centro. Se fizer uma cruz, linha roxa vertical horizontal, estou centralizado tanto na vertical quanto na horizontal. Acho que vocês já devem ter manjado isso. Então tá aqui. Vou ver se dá para mexer mais alguma coisa. Ok, esse aqui é mais simples, não tem como botar uma sombra nem nada. Talvez não fique muito bem visível, mas não tem problema. É só para exemplo aqui mesmo. Eu vou adicionar minha última cena para poder fechar. Então eu vou aqui, ó, adicionar cenário, vou em fundo, eu vou adicionar esse fundo aqui que eu nem consigo ver o que é por causa do meu equipamento. Vai estar aqui, eu já falei para vocês como é que adiciona. E vou fazer um corte também, não vou explicar porque eu já fiz isso antes. Que a parte mais importante agora é a música, por quê? Porque já falamos de todo o resto. Ok, uns 4 segundos aqui tá bom. Beleza. Uma coisa antes de a gente partir para o próximo tópico é possível trocar a ordem dos elementos. Vamos supor que você fez errado. Inverter a ordem. Você clica e arrasta ele para a direção do elemento que você quer trocar de ordem. Tá vendo? Ó, eu consigo trocar a ordem aqui só clicando e arrastando. Ok? Bem simples, bem tranquilo de fazer. Beleza? Com o botão direito também eu consigo duplicar e apagar também. Além de adicionar cenário e tal e mexer na linha aqui que eu não vou explicar nesse momento, mas eu quero que você saiba que tem outros comandos que você pode usar para explorar. Beleza? Vou botar o último texto aqui, também não vou explicar ele, já devo fazer um corte. Ok, e fecho aí minha frase inspiradora de padaria, dizendo que sonhos podem se tornar reais. Ok? Ok? Ou virar ser uma realidade. Beleza, centralizado aqui, bonitinho. Agora, falta só a música. Como é que a gente adiciona a música? A gente vai do lado esquerdo aqui. Eu vou em áudio. Ele tem uma biblioteca imensa de músicas. Eu seleciono a abazinha aqui, ó, músicas, aqui no comecinho mesmo. E eu posso pesquisar a música por nome ou pelo seu humor. Clicando aqui em DISP, porque eu não sei se é disposição, enfim, mas em DISP aqui é humor, tá? Eu também posso escolher por gênero. De repente você gosta aí de um rock, um blues. Mas eu vou por humor, eu quero algo inspirador. Vou clicar aqui. E me aguarde um momento enquanto eu boto meus fones e tento escutar as músicas para poder escolher aqui. Ok, eu escolhi essa aqui, Epic New World. Vou clicar em adicionar para ele poder ser adicionado ao menu do tempo. Beleza, ele foi adicionado aqui embaixo. Ele joga do começo para o final e corta bruscamente. Eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte rápido aqui, porque a bateria da minha câmera está acabando. E prontinho. Eu vou deixar aqui desse jeito mesmo, beleza? Colocada a música, ela cobre o vídeo todo, os cortes são parecidos com os cortes de cena. Basta agora ir lá em cima em exportar vídeo, você escolhe a resolução, eu consigo ir até 1080 aqui, com esse projeto, eu clico em exportar. Ele vai codificar e me dá a opção de compartilhar em link ou pelas redes sociais ou download, que a gente vai explorar já já. Ele já abre a janela para salvar, basta escolher uma pasta, eu vou salvar na área de trabalho mesmo, clicar em salvar,
e vamos ver como é que ficou o vídeo. É isso aí, pessoal, podia ter ficado até melhor, mas eu tentei fazer o mais rápido possível e ainda assim o vídeo ficou, né, o tutorial ainda ficou grande, mas é para mostrar uma pequena parte do potencial do Flex Clip. Eu não estou falando isso da boca para fora, ok? É uma ferramenta que eu uso, né, porque o canal tem uma boa relação com eles, que eu tô puxando sardinha, isso ajuda, é claro. Mas é sério, é uma ferramenta muito boa, dá pra ver que eu só cliquei, arrastei e fiz um negocinho inspirador, legal, e eu poderia ter feito sim algo para um challenge de TikTok, eu poderia ter feito algum outro desafio, uma homenagem a alguém, tudo isso utilizando o Flex Clip de forma bem fácil, sem precisar instalar nada no meu computador. É um editor de vídeo que eu pessoalmente uso para esse tipo de projeto, para fazer publicidade na internet e também para fazer vídeos que necessitem de alguma inspiração, ok? Então fica aí minha recomendação, e se quiser comentar, se você já tem experiência, deixa aí nos comentários. E, bem, eu já aluguei vocês demais por hoje, então já deve estar aparecendo as recomendações de vídeos aí. Meu nome é Elias Ribeiro, se quiser ficar mais um pouquinho comigo, clique em um desses vídeos. Um grande abraço!